Salmo 102. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que existe em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e jamais te esqueça de todos os seus benefícios. É Ele quem perdoa as tuas faltas e sara tuas enfermidades. É Ele que salva a tua vida da morte e te coroa de bondade e de misericórdia. É Ele que acumula de benefícios a tua vida e renova a tua juventude como a da águia. O Senhor faz a justiça, dá o direito aos oprimidos, revelou os seus caminhos a Moisés e suas obras aos filhos de Israel. O Senhor é bom e misericordioso, lento na cólera e cheio de clemência. Ele não está sempre a repreender, nem eterno é o seu ressentimento. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos castiga em proporção às nossas faltas. Porque tanto os céus distante da terra, quanto sua misericórdia é grande para os que o temem. Tanto o Oriente dista do Ocidente, quanto Ele afasta de nós nossos pecados. Como um pai tem piedade de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos homens, porque Ele sabe de que é que somos feitos, e não se esquece de que somos pó. Vai elevando a tua voz até você atingir uma altura que você suporta. Muitas vezes usamos a nossa voz para maldição, para maldizer. Usamos os nossos pensamentos para mal pensar, mal querer. Usamos as nossas atitudes para mal fazer, para causar o mal-estar. Deixa esse louvor trazer a bênção que quebra a maldição. O pensamento que destrói todo o pensamento mal. O querer que faz com que a vontade de Deus se estabeleça em você. O fazer que se torna misericórdia na vida do irmão. E o estar, que significa viver de uma maneira que não é você que vive, mas é Cristo que vive em você. E agora erga suas duas mãos para o alto e faça um louvor pedindo que Deus toque sobre o Papa Francisco agora, lá naquele leito do hospital. Que o sucessor de Pedro hoje, este peregrino da esperança, Papa da misericórdia, que Deus o visite agora. Solta a tua voz, solta. Que a Virgem Maria, que Ele tanto ama, o revista com seu manto sagrado. Que ele seja tocado pelas mãos curadoras e libertadoras de Jesus. Que toda a enfermidade que está nos seus pulmões agora seja lavada no sangue de Jesus. Visita o Papa Francisco, Senhor. E ainda com os braços erguidos, vai trazendo o nome das pessoas que você conhece que estão enfermas e que você queria apresentar ao Senhor. Apresente agora, para que o Senhor nesse louvor cure essas pessoas, liberte essas pessoas, livre elas de toda a escravidão aonde elas estiverem. Bendito seja. Sabe, meus irmãos,
Eu quando paro nesse tema que nos foi proposto para essa manhã, o louvor libera o poder de Deus. É no louvor que Deus age. É no louvor que Deus transforma. Nós precisamos entender o louvor não só apenas como uma atitude de ação de graças. Louvar a Deus somente quando temos o resultado, mas o louvor numa via purgativa. Por quê? Olhemos para a cruz de Cristo. Meditemos na cruz de Cristo. E uma das imagens, eu nem sei se o pessoal da técnica tem condição de trazer, mas se tiver eu sei que eles vão buscar, porque o povo da Canção Nova é uma bênção. Uma das imagens que mais me marca, e hoje eu vejo ela na vida do Papa Francisco, foi aquele momento quando o mundo todo estava confinado dentro de suas casas, e o Papa sobe aquela rampa, diante daquele crucifixo que fica sempre na igreja de São Marcello, em Roma, o mesmo crucifixo que tinha sido usado na oração pelo livramento de uma pandemia que tinha exterminado mais que a metade do povo da Europa, e o Papa traz aquele crucifixo para a entrada da Basílica de São Pedro, e sobe solitário, e estende a mão nas chagas de Jesus naquele crucifixo, e fica orando por toda a humanidade. Hoje, quem está na pandemia é o Papa, e nós precisamos orar por ele. Ele é o Papa, ele é o sucessor de Pedro, ele tem o poder de ligar e desligar, e enquanto respirar, ele será o Papa. Então nas tuas orações a partir de hoje, no teu louvor, faça como o Papa. A gente não viu o Papa subir aquela rampa, chegar diante daquele crucifixo que representa muito daquilo que Jesus passou, louvando a Deus na cruz por cada um de nós, sem murmurar, sem reclamar, chegando ao máximo do amor, que foi dizer: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, entregando a própria vida para resgatar-nos de toda a morte. Você não viu ali o Papa reclamando? O Papa louvava a Deus e dizia: Senhor, que esse louvor liberte a humanidade dessa pandemia, que esse louvor liberte aqueles que estão sofrendo pela perda dos seus entes queridos. Olha essa imagem. Olha que coisa mais linda. O Papa sozinho sustentava a humanidade. Sozinho, no louvor, ele estava diante do crucificado. Obrigado, filhos e filhas da Canção Nova. Olha que imagem. Ele beija as chagas de Jesus. Ele estende a sua mão e ali ele apresenta o que o mundo estava passando. E poucos meses depois, aquilo que parecia ser o fim de tudo, voltou à normalidade. Diga para o seu irmão: na dor é que o louvor tem poder. E o louvor a Deus atrai o milagre, atrai a bênção. É preciso morrer louvando e louvar morrendo. Como é que se louva morrendo? Morrendo para a murmuração, morrendo para o ser vítima, morrendo para as minhas vontades pessoais. Entregar no louvor o mal não é ficar enchendo Jesus de pedidos, mas é no louvor e fazendo com que aqueles pedidos, como a fumaça do incenso, subam ao coração chagado de Jesus. Esse é o louvor que liberta. O louvor tem que trazer, meus irmãos, o arrependimento. Não adianta eu louvar a Deus, louvar a Deus, louvar a Deus e a minha vida não mudar.
eu continuar fazendo as mesmas coisas erradas, cometendo os mesmos pecados, ferindo as pessoas com a mesma intensidade que eu feria, traindo. É preciso que o louvor traga a conversão. Diga para o irmão: se o louvor não gera conversão, ele gera perdição. Pergunta para o irmão: você está convertido ou pervertido? Veja, o louvor tem que gerar a purificação, o louvor é a oblação, o louvor é a transformação, parar de permanecer no mal. Diga para o irmão: saia do mal. Sair do mal é muito mais importante do que o mal sair de você. Aqui eu trago um exemplo. Você vai num exorcista, e o exorcista faz o exorcismo e ele tira o mal, sim ou não? Sim. E aquele mal pode voltar ou não? Pode. E diz a Bíblia que se a gente não preencher aquele espaço vazio, aquele demônio se juntará com outros demônios piores do que ele e voltará para nos destruir. Agora, olha só, quando você vai no confessionário, no encontro da misericórdia, buscar o perdão, e a igreja diz no catecismo da igreja que não há pecado por maior que o pecador tenha cometido, que a igreja não possa perdoar se ele se arrepender. Quando você vai no confessionário, a confissão não tira o demônio de você, mas tira você do demônio, e o demônio nunca mais voltará a agir em você. Olha que coisa, e essas palavras elas não são minhas não, essas palavras estão nos escritos de Padre Gabriele Amorte, que foi presidente da comissão de exorcismo do Vaticano, da comissão de exorcismo mundial por muitos anos, e que hoje já está num processo de beatificação. Padre Gabriele Amorte dizia que desde você procurar um exorcista, você deveria procurar o misericordioso, o confessionário, porque ali no confessionário, aquilo mesmo que Santa Faustina já ensina dentro do diário da Divina Misericórdia, ali dentro não é o ser humano que está, mas é o Cristo chagado, o Cristo misericordioso, a te abraçar e a dizer: vida nova, acabou o que era velho. Então por isso que muito mais importante do que o mal sair de nós, nós é que precisamos sair do mal. E quando que o mal sai? Quando você vai procurar a oração dos outros. E quando é que eu saio do mal? Quando eu estou no caminho da conversão, quando eu estou buscando as coisas do alto, quando eu estou lutando pela santidade, quando eu não fico na murmuração. Diga para o irmão: o louvor a Deus liberta, o louvor a Satanás mata. Você já louvou a Satanás hoje ou não? Você tem certeza? Eu vou te ajudar. Toda murmuração é louvor a Satanás. Quem que acordou hoje? Nossa, que calor aqui em Cachoeira. Louvor a Satanás. Tem mais um louvor a Satanás que todo mundo faz. Veio antes, guardou cadeira, foi no banheiro, foi na lanchonete, foi no Davi, voltou, alguém tirou aquele objeto que você tinha guardado cadeira e você voltou: deixei reservado, tomaram meu lugar. Louvor a Satanás. E o primeiro louvor a Satanás, sabe qual é? Não foi nem essa reclamação, foi você querer guardar um lugar sem estar sentado nele. É tirar o direito do outro no momento que você não está presente. É louvor a Satanás. Eu posso dizer uma verdade para você que está aqui, e para mim, melhor do que essas palmas é a gente nunca mais fazer isso. A gente precisa entender que
o que é mal também cresce, também se multiplica quando o louvor a ele acontece. E o que é louvor a Satanás? Louvor a Satanás é negar a verdade que salva. Louvor a Satanás, por exemplo, muita gente dizendo: eu estou rezando para o Papa Francisco morrer. Eu tenho dó do dia que essas pessoas nasceram. Eu falo para vocês de coração sincero, eu tenho dó do dia que essas pessoas nasceram. Se não é capaz de rezar pelo seu pastor, como que vai viver aquilo que a Bíblia diz: amai e orai pelos vossos inimigos? Meu Deus, se nós não conseguimos amar e orar pelo pastor de uma igreja, como que nós vamos amar e orar pelos nossos inimigos? Amar e louvar não quer dizer que você tem que concordar com tudo, que você tem que dizer amém a tudo, mas amar e louvar é saber que o outro também tem o direito de pensar diferente do que eu, que o outro também tem o direito de errar como eu, que o outro também tem direito de maltratar-me como eu maltrato alguém, que o outro também tem direito do perdão como eu preciso, que o outro tem direito da misericórdia como eu preciso diariamente dela na minha vida. Esse é o louvor que gera o poder de Deus em nós. O louvor liberta, o louvor purifica, o louvor cura, o louvor muda o foco. Hoje quantas pessoas com o foco no negativismo. Hoje quantas pessoas aí com o foco nos jogos de azar. Hoje quantas pessoas com o foco na devassidão, olhando para essas imagens que estão aí nas mídias sociais, nas TVs, as pessoas seminuas num carnaval satânico. Se você não está lá, é porque você não quer o inferno para a tua vida, sim ou não? Então você não tem que ver o que está lá também, senão você vai trazer o inferno para onde você está. O demônio é astuto. Mas eu vou só dar uma olhadinha. Parece aquela criança, que estava trabalhando de sacristão. Era um casamento, dia de chuva, a noiva saiu, pisou na escada, resbalou, quebrou o salto, ergueu as pernas para cima, e noiva casa com vestido largo. Quando ela ergueu as pernas, desceu o vestido. E o padre, que viu que o sacristão vinha atrás, e viu aquela cena terrível na frente, olhou para o sacristão e falou: quem olhar vai ficar cego. Aí o sacristão, curioso, arredou um pouquinho o padre e falou: vou arriscar só um zóio. Tem muita gente que quer a misericórdia de Deus, quer o milagre de Deus, quer o louvor de Deus, mas fica arriscando um olho nas coisas que não presta. É essa brecha que vai destruir o poder do louvor perfeito, o poder do louvor da conversão, o poder do louvor da busca das coisas do alto. É essa brecha de querer sempre ter a curiosidade de ver aquilo que não faz parte do projeto de Deus para a nossa vida. O louvor tem que destruir essa guerra espiritual que nós estamos vivendo. Em janeiro eu tive uma revelação de Deus. Quando o Ironi fala de revelação, todo mundo já fica se coçando: lá vem a bomba. Pode ter certeza que lá vem uma bomba que é muito mais destruidora do que qualquer guerra. A tal da ansiedade, da fobia, da desesperança, da depressão, do pânico. Não se assustem. Deus me deu uma revelação e Ele disse: filho, alerte as pessoas. A partir de agora o mundo será mais ansioso, desesperador, depressão, suicídio, pânico, ansiedade, pessoas angustiadas, pessoas que vão perder a esperança sem ter motivo.
E vou dizer uma coisa para vocês, quando Deus me mostrou, Ele disse que isso ia acontecer com quem está no caminho da santidade e com quem está no mundo. E eu perguntei para Deus. Porque a gente tem coisa, quando a gente não entende, a gente tem que perguntar. Eu falei, Senhor, não estou entendendo. Porque não está só lá fora, porque tem que vir em mim também. Uai, Senhor, eu não estou buscando o céu, eu não tinha que ter força para arrancar os outros lá de baixo, e eu estou pior do que os outros que estão lá fora. Aí o Senhor falou assim, porque o demônio está desesperado, porque pouco tempo lhe resta. E a partir de agora, esse demônio da ansiedade, da depressão, da solidão, da desesperança, ele vai tornar-se tão grande no mundo, que muitas pessoas, se não estiverem no louvor, elas não terão força de suportar. Porque é o louvor que tira o foco. Nós vamos estar num cenário de guerra. Nós estamos numa guerra espiritual. Nós estamos no Apocalipse capítulo 12, versículo 12. O demônio desceu até vós com grande fúria, com grande ira, diz o evangelista João, sabendo que pouco tempo lhe resta. E o Senhor disse assim, fale para aqueles que, como vocês, estão vivendo ansiedade, angústia. Eu vivo isso diariamente. É uma confissão que eu faço para vocês. Mas diariamente no louvor eu não olho para a ansiedade. Diariamente no louvor eu não valorizo a fobia que eu estou sentindo. Não valorizo o tormento que eu passo nas noites acordadas, porque sei de coisas que estão acontecendo e que cada dia elas vão ficar piores. Sabe o que eu faço? Eu começo a louvar a Deus. E diante de tudo que está acontecendo, bomba para tudo quanto é lado, eu continuo, aleluia, Senhor, glória a Deus. Eu não estou sentindo, mas eu estou caminhando. Eu não estou percebendo a manifestação tua, mas ela vai chegar. Então o meu negócio é encontrá-la. Não deixe que o teu foco fique nessa ação de desesperança. Foque no Senhor. Foque no coração de Jesus. Foque na esperança de encontrar a libertação. Precisamos combater as tentações de Satanás. O louvor não deve ser o fim. Geralmente a gente louva quando está no final. Vamos louvar a Deus por esse acampamento, rebanhão de carnaval na Canção Nova. Quantas conversões, quantos milagres, quantas adorações, quantos shows, quantas missas. Vamos louvar a Deus porque fomos lá. Não, não é o fim. O louvor tem que ser o todo. O começo, o meio e o fim. O alfa e o ômega. O princípio e o fim. O louvor tem que estar sempre nos lábios de um homem e de uma mulher que tem fé. Não pode ser o fim. Ao contrário, o louvor tem que ser um estilo de vida. De todo jeito louve o Senhor. Está no banheiro? Louve o Senhor. Está com diarreia? Louve o Senhor. Aliás, isso a gente aprende com uma doutora da igreja, Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila era um terror do demônio. E um dia Santa Teresa d'Ávila com uma diarreia terrível. E está lá. E aparece o capeta para ela e ela com o terço na mão rezando. Obrigado, Senhor, por essa diarreia. Obrigado, Senhor, por essa infecção intestinal. Obrigado, Jesus. E o capeta chegou para ela e falou assim, você não tem vergonha na cara? Nem você está aguentando o odor do mau cheiro que está saindo do que você está derrubando. Você acha que Deus vai vir aqui te escutar? E ela ergueu os olhos para o céu e falou, Senhor, que tudo que está descendo vá para o diabo e que o meu louvor continue subindo a voz. É isso! É isso! É doutora! É doutora da igreja. Nós precisamos olhar a vida dos grandes santos. Vocês verem o Papa Francisco hoje. Para mim, o pontificado do Papa Francisco criou a sua identidade nos dias de maior sofrimento da vida dele. Ele é o homem da cruz, ele é o homem das dores, ele é o homem que do primeiro dia do seu pontificado, e será até o último dia, que só Deus sabe quando será, ele será o mais amado e o mais odiado de todos. E o que é pior, hoje o Papa é mais amado
no meio protestante, no meio secular, e é mais odiado dentro da própria igreja. Hoje você vê a politicagem. Pessoas que diziam que amavam o Papa, porque estavam interessados no lugar dele. Pessoas que diziam que odiavam o Papa, não pelo Papa, mas porque queriam o lugar dele. Isso não é louvor, isso é louvor a Satanás. Louvor traz frutos espirituais. E quais são os frutos espirituais mais importantes? A vida no Espírito, o batismo no Espírito, os carismas. Os carismas são as armas para esse tempo da fobia, da ansiedade, da angústia que está no mundo. É orar em línguas. Você não tem palavra para louvar? Você não consegue nem rezar um terço direito? Você não consegue fazer a sua Lexio Divina? Você não consegue nem sequer fazer um jejum porque está cheio de remédio doente? Então o que você faz? Como é que é? E se a ansiedade aumentar? Aumenta o xaralabá. Vai, aumenta. E se a crise chegar? E se a morte te visitar? É isso. Isso é louvor que agrada a Deus. Agora, se você for premiado além do que você está pedindo para Deus, só isso, eu acho que vocês já foram no louvor da cruz e esqueceram no louvor da ação de graças. O louvor da ação de graças também não pode ser deixado de lado. Quanta gente ingrata. Vou fazer uma pergunta. Jesus curou 10 leprosos. Quantos leprosos voltaram a dar o testemunho? Mentira, nenhum, porque o que voltou estava curado. Nenhum. Você continua vendo um leproso. Quando você não tem louvor, você continua vendo o defeito. Você continua vendo a chaga da lepra. Mas agora, se você olhar, nenhum leproso. O Evangelho não diz que um leproso voltou. O Evangelho diz que Jesus curou 10 leprosos, um voltou para testemunhar. Mas não diz que ele é leproso. Fala para o seu irmão, se você chegou aqui leproso, você vai sair daqui curado. E nunca mais a lepra vai voltar na tua vida. Você que está desse lado aqui, que chegou aqui, com um problema na uretra, na bexiga, e já há tempo tratando, você não era curado. Pode levantar. Pode levantar. Nunca mais você vai ter esse problema. Você nunca mais vai ver isso na sua vida. Quem é a pessoa aqui que tinha um problema seríssimo na justiça? Você está bem nessa direção aqui, levanta. Vai levantar todo mundo não, só um. Você sabe que é com você. Isso, é você, filha, é você. Pode levantar também os outros, mas é você, eu vi é você. Deus libertou você e sua família, e esse processo, antes que termine essa quaresma, estará todo resolvido. Quem é a pessoa aqui que já não podia caminhar sozinho, sem uma proteção, um apoio, por um problema grave nos seus joelhos? Você está desse lado aqui, ó. Pode caminhar sem nada, pode caminhar, minha filha. Caminha sem nada, caminha sem nada. Vai, eu não quero que bata o pé no chão. Sai correndo, vai, sai correndo. Isso. Quem é a pessoa que está lá no fundo? Você começou a ter vômito já há muito tempo, e você começou a ter aquilo que a Rogerinha falava hoje na adoração. Você começou a ter sensação de desmaio frequente. Você está lá no fundo, nunca mais você vai ter isso. Pode levantar que Deus te curou. Pode, tá na parte de trás assim, ó. Levanta, em nome de Jesus, está lá no fundão. Pode levantar, nunca mais você vai ter essa sensação de desmaio, nunca mais você vai ter esse vômito, nunca mais você vai ter essa sensação de fraqueza, que parece que toda hora você ia cair. Levanta os braços para o alto, levanta, filho, isso, ó, lá no fundão, do jeito que Deus falou. Está lá, ó. Eu sou meio daltônico, mas aquela camisa deve ser azul. Uma vez eu estava na Canção Nova, em Cuiabá, com o Padre Bruno, e nós estávamos num momento de oração de cura. Por isso que a gente tem que saber se limitar na graça, e não querer se vangloriar com a graça, né? O senhor está curando uma mulher de câncer. Está aqui nessa direção.
é uma loira. E eu já estava vendo a mulher. E a mulher não levantava. E ela olhava para um lado, olhava para o outro. Eu dizia, é você, minha filha, de cor de rosa, levanta. E a mulher olhava para a roupa dela e não levantava. Eu falei, é você que está olhando para a tua blusa. Aí o padre chegou no meu ouvido e falou, ironia, que lá não é cor de rosa, é cinza. Eu falei, é você loira de cinza. Ela, sou eu. Levanta lá. Então, às vezes a gente tem limite humano e quer que o nosso limite humano se sobressaia da graça de Deus. Nunca, por mais perfeito que seja o nosso louvor, ficará acima da graça de Deus. Nunca, por mais miserável que seja a nossa vida, as nossas ações ficarão sem a misericórdia do Senhor. Então louve a Deus sempre, em tudo e por tudo. O louvor gera ministérios. Eu sempre louvei a Deus. Eu fico olhando para trás, eu fico olhando hoje, e a Rogerinha também é desse tempo. A gente fica olhando aqueles que começaram com a gente, tudo vovô. Alguns já bisavô, eu também vovô. Eu era um jovem de 20 anos. Aí Deus curou a minha esposa, eu comecei a louvar a Deus e falei, Senhor, eu quero te servir. Eu já era de dentro da igreja, dava catequese, era de grupo de jovens, do CEIA, do TLC. Eu sempre fui de dentro da igreja, graças a Deus. Aí eu fui para um encontro com o Zé Pretinho. Comecei a orar em línguas sem saber o que era oração em línguas. Aí eu falei, meu Deus, o negócio é forte. Aí quando eu comecei a orar em línguas, eu falei assim, agora eu quero ir para um grupo de oração. Aí o Senhor me deu um grupo de oração. Aí eu comecei a pregar no grupo de oração, eu falei, Senhor, eu quero pregar em toda a diocese. No louvor. O Senhor me deu a diocese para me coordenar. Falei, Senhor, eu quero ir em todo o estado do Paraná. Ele me deu o estado para me coordenar. Falei, Senhor, agora eu quero ir para o Brasil. Ele me fez pregador no Brasil. Fiquei 12 anos viajando esse Brasil inteiro. E aí eu falei, Senhor, mas por que você não me leva além fronteiras? Hoje eu já fui em mais de 100 países do mundo. O louvor gera ministério. E o louvor deve te fazer crescer. Não naquilo que você sente satisfação, mas naquilo que gera salvação para os outros. O louvor não pode ser só quando eu sou alcançado com uma graça. O louvor tem que gerar ministério, ministério de cura, ministério de libertação, ministério de profecia, ministério de adoração, ministério de intercessão, ministério de louvor, de canto, ministério da pregação da palavra, ministério sacerdotal, ministério de ser pai e mãe de família, ministério de ser um adorador, um homem e uma mulher eucarístico e eucaristizante. O louvor em línguas gera, gente, uma graça que nós não conseguimos imaginar. O louvor em línguas é o único louvor que Satanás não pode intervir. E por que até hoje ignoram esse dom dentro da igreja e fora da igreja? Por causa da mente humana. Como pode eu, teólogo, pregador de mais de 100 países, não sei o quê, escritor de tantos livros, ficar xaralabaralaba? Vocês estão entendendo? Não é com a mente humana, é com o coração de criança. Por isso que Jesus vai dizer no Evangelho, deixai vir as minhas criancinhas. O reino de Deus será daqueles que têm o coração de criança. O louvor gera graça. Olha o que diz para nós o Apocalipse capítulo 19, versículos 5 e 6. Do trono saiu uma voz que dizia, cantai o nosso Deus, vós todos, servos, que temeis, pequenos e grandes. Nisto ouvi como um imenso coro sonoro, como um ruído de grandes águas, como um ribombar, possantes trovões, que cantavam, aleluia, eis que reina o Senhor nosso Deus, o dominador. É esse louvor. Olha o que diz o salmista no Salmo 117, versículo 1 a 4. Aleluia, louvai o Senhor porque Ele é bom, porque eterna é sua misericórdia. Diga à casa de Israel,
eterna é a sua misericórdia. Proclame a casa de Araão, eterna é a sua misericórdia. E vós que temeis o Senhor, repetir: eterna, diga mais forte, eterna é a sua misericórdia. Vai repetindo isso várias vezes. Eterna é a sua misericórdia. Salmo 99, versículo 4 e 5. Entrai cantando sobre os pórticos, vinde aos seus átrios com cânticos, glorificai-o, bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, sua misericórdia é eterna e sua fidelidade estende-se de geração em geração. Salmo 88, cantarei eternamente as bondades do Senhor, minha boca publicará sua fidelidade de geração em geração. Irmãos e irmãs, as pessoas devem ser, diga para o irmão, a partir de hoje você tem que ser uma pessoa do aleluia. Diga para o irmão, você tem que ser uma pessoa do chambaricanda. Diga assim, se você não fazer um chambaricanda, faz assim para o irmão, ó, vai afundar. Mas se você fazer um chambaricanda, vai para o céu. E tem muita gente que está tão velho que se erguer as mãos vai ser arrebatado com o chambaricanda. Toma cuidado. A adoração, gente, Padre Gabriel Amorfi traz, e está nas nossas redes sociais, tudo Ironice Puldar Oficial. Eu tive a graça de conviver com o Padre Gabriel Amorfi, de participar de rituais de exorcismo. Conto, hoje tem até um livro desse bispo escrito, um bispo da Itália que estava num caso de possessão, e o padre começou a fazer exorcismo, e o demônio disse: eu não vou sair do bispo. E o padre perguntou ao demônio por quê. Ele falou: porque ele não reza o terço. Aí o padre disse: então eu vou rezar por ele. E o padre começou a rezar o terço, eu comecei a rezar junto. Ave Maria, piena de graça, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto di tuo seno, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nella hora della nossa morte, amém. Dali a pouquinho, o demônio saiu. E aquele bispo disse: a partir de hoje eu nunca mais ficarei sem rezar o terço. Veja, a adoração, o terço é uma adoração ao verbo, à palavra, não é uma repetição de palavras não, mas é uma adoração à palavra de Deus. Porque quando contemplamos os mistérios do rosário, nós estamos louvando com a vida pública de Jesus, desde a anunciação do anjo, até a coroação da Virgem Maria. A adoração, a experiência da ressurreição. Em outros atendimentos de exorcismo, e mesmo quando a gente atende casos de libertação, o demônio faz confissão às vezes. E o demônio diz assim: essa pessoa não gosta de Jesus. Aí a gente pega a pessoa, o exorcista, quando está fazendo, traz Jesus próximo da pessoa, a pessoa não quer adorar, não quer olhar para Jesus. E sabe o que o demônio confessa nessas horas? Se os cristãos soubessem o poder de meia hora de adoração, eles não sairiam da frente do Santíssimo, porque meia hora de adoração destrói, neutraliza todas as trapaças do inferno. Meia hora de adoração. Diga para o irmão: seja um adorador. Adore Deus em espírito e verdade. Adoração nos une ao Mestre, entramos na presença, estamos junto daquele que tudo pode. Por isso que Jesus vai falar no Evangelho, João capítulo 4, versículo 21 e 24, sermos verdadeiros adoradores. Ele vai dizer: mulher, acredita, vem a hora em que não adorareis o Pai, nem neste momento, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vós o adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação
vem de Jesus, vem de Deus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e em verdade. E esses adoradores são aqueles que o Pai deseja. Esses adoradores são aqueles que o Pai deseja. O que aconteceu no cenáculo? Atos dos Apóstolos. Se você pegar Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8: recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Depois, capítulo 2, o Espírito desceu sobre eles, e eles louvavam, cada um na sua própria língua, e todos entendiam como se estivesse falando a mesma língua. O louvor humano do Antigo Testamento, na Torre de Babel, destruiu tudo. Todo mundo falava a mesma linguagem, aquele louvor interesseiro, aquele louvor que busca o prazer humano, que busca a vontade humana, ele destrói. Mas o louvor em línguas, o louvor de Pentecostes, ele destrói o inferno, e todos falam línguas diferentes, e todos se entendem, porque há um só Deus, um só Senhor, um só Salvador, que é gerado em cada um de nós, pelo Espírito Santo, que nos é dado. Adore o teu Rei, adore a sua majestade, sempre, sempre, sempre. E termino, a via unitiva, o louvor quando é comunitário. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção dos milagres que Deus pode fazer. Pode acompanhar, não vou ter tempo de falar isso. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16 a 18. João capítulo 1, versículos 50 e 51. O louvor que gera união com Deus. João capítulo 15, versículo 4. João capítulo 17, versículo 20 e 23. O céu nos espera na vida eterna. Essa é a garantia que a igreja dá. Pega depois como tarefa de casa os artigos 288 a 290 do Catecismo da Igreja. O que a igreja nos revela sobre a grandeza do louvor na união, a grandeza do louvor em línguas. Olha, eu quero trazer aqui, até eu vou abordar isso no Instituto Restes dessa semana, que daqui eu vou para lá. Eu quero trazer justamente isso. Sabe aquelas pessoas que acordam de madrugada para rezar com a gente e não muda nada na vida dela? Ela continua cada vez pior dentro da sua casa, com a sua família. Sabe aquela pessoa que acorda de madrugada para rezar o terço, mas não cuida mais dos filhos? Não cuida mais do marido, não cuida mais da esposa, e acha que só rezar o terço resolve as coisas? Você acha que esse tipo de oração resolve alguma coisa? Não. Você sabe aquelas pessoas que acordam de madrugada para rezar, seja com Frei Gil, seja com o Instituto Ré, seja com a Canção Nova, seja com a Missão ao Poder de Deus, que a gente também reza de madrugada. Eu não estou criticando quem reza de madrugada, não, ao contrário. Eu estou aqui alertando a mim e a você. Adianta eu ter essas orações na madrugada e eu continuar sendo aquela pessoa arrogante, aquela pessoa agressiva, aquela pessoa que só pensa em si próprio, aquela pessoa que é capaz de ficar 3 horas diante de Jesus rezando o rosário e chega para os outros: eu fiz a minha parte, vocês que se danem, quem mandou não acordar de madrugada? Adianta alguma coisa? Jogou tudo na lata do lixo. A pessoa que reza com o coração e com o louvor de gratidão a Deus, ela se faz até mesmo com o mais miserável. Jesus, com aquela pecadora que foi apresentado aos pés: ninguém te condenou? Ela falou: não, nem eu te condeno, vai e não torne a pecar. Jesus com a samaritana na beira do poço de Jacó, Jesus com os endemoniados, Jesus com os cobradores de impostos. Jesus acusou alguém? Olha a parábola do filho pródigo. O filho gastou tudo e volta para a casa do pai, e o pai lhe dá tudo novamente. Diga comigo: Senhor, eu te louvo, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Salvador. E a partir de hoje, eu serei uma pessoa de louvor. Vai ficando em pé. Eu quero aproveitar pode dar a mão para o teu irmão aí. Eu quero aproveitar aqui nesse louvor para te fazer um convite. Eu vou estar com a Canção Nova
e com a obra de Maria em Pentecostes, em Roma, nesse ano jubilar. Rogerinha também vai. Tem vários grupos aí, né? Vários padres da Canção Nova também. Ontem o padre falou na missa, eu quero te convidar. Nós vamos sair daqui do Brasil dia 5. Vamos participar no Pentecostes, são 12 dias em Roma. Vamos passar pela Porta Santa. Vamos viver o jubileu e vamos ganhar as indulgências. Dali nós vamos a Milagre de Lanciano, depois vamos a São Giovanni Rotondo e vamos terminar num retiro espiritual lá em Medjugorje. Entre em contato com a obra de Maria, diga que é no nosso grupo. Olha, a novidade, Deus falou para mim, eu vou levar. Eu nem sei se vai ter 30 peregrinos no meu grupo, mas eu vou levar 30 relíquias de Santa Helena Guerra para dar para os peregrinos. Opa. E vou levar uma cruz com 5 relíquias que é usada por padres exorcistas, que nós leigos podemos usar também. 5 relíquias de primeiro grau na cruz, para você usar nos teus combates. Se você for nessa peregrinação, você pode ser um dos contemplados com essa cruz. Então, entre em contato e venha peregrinar conosco. Diga obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Porque no meio da pregação, Ele fez um convite. Mas eu vou te louvar mesmo assim, Senhor. Louvo, Ergue o braço do irmão e começa a louvar. Começa a bendizer a Deus por tudo. Senhor, tudo na tua vida. Pelo bem. A ti toda a honra, louvor, por sofrimento. Senhor, toda a glória, eu te louvo, Jesus, por todas as batalhas. Senhor. Mas te louvo, Jesus, por tantas bênçãos, Jesus. por tantos milagres, por tantas curas, por tantas libertações. Obrigado, Senhor. Louvado seja, adorado seja, bendito seja, Senhor. Bendito seja. Toda a honra, todo louvor, toda a glória, Jesus. E canta comigo. Eu te louvarei. Canta. Eu te louvarei. Balançando Senhor, o braço do irmão junto, vai. Você de casa, você que reza pelo sistema Canção Nova, reza conosco agora. Eu te louvarei, Senhor, isso, igreja, força! De todo o meu coração. Respira. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Levanta seu braço. Eu te exaltarei, Obrigado, Jesus, por tantas curas e milagres. De todo o meu coração. Obrigado, Jesus, por tantas famílias restauradas. De todo o meu coração. Obrigado, Jesus, por tantos que estão ressuscitando nesse louvor. Na presença dos anjos a ti cantarei louvor. Obrigado, Jesus, por tanto amor pela tua igreja. Na presença dos anjos a ti cantarei louvor. Solta sua voz no Espírito agora. Te exaltamos, Senhor. E que neste louvor que sobe ao céu, que aconteçam curas, libertações, restaurações, Senhor. E canta mais uma vez. Na presença dos anjos, solta a voz. Na presença dos anjos